Eu queria começar o vídeo de hoje lendo para vocês um poema. Mas antes de ler esse poema, de repente você já pode aí até se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like aí embaixo. Pode ser que você chegue até o final do vídeo e não goste do vídeo, daí você pode tirar o seu like ou até dar um dislike, se for o caso. Mas para não esquecer, de repente, já deixa o like agora, porque ajuda bastante a gente aqui no YouTube. Eu queria também lembrar você que esse canal ele tem uma campanha de financiamento coletivo, onde pessoas ajudam a gente mensalmente com pequenos valores a manter esse projeto acontecendo. Os apoiadores desse canal participam comigo de um grupo de WhatsApp fechado, onde a gente troca ideia o dia inteiro e é bem legal. Considere você, de repente, ser um apoiador financeiro aqui do Revolução Colunista e fazer parte desse projeto, ajudando a gente a manter ele firme e forte. Você pode vestir a Revolução. Confira nossa coleção exclusiva de camisetas, uma parceria entre Revolução Colunista e a Corova. O link para a loja está na descrição deste vídeo. Mas não esqueça que eu falei para você que eu ia ler um poema, né? Então eu vou fazer isso agora. Quanto eu amo esse nobre homem, mais do que eu poderia dizer em palavras. Temo que ele permaneça sozinho, com sua própria auréola sagrada. Você acha que seu exemplo nos mostraria o que este ensino pode oferecer à humanidade? Não confie na aparência reconfortante. Deve-se nascer sublime. Essa é uma tradução livre que eu fiz, porque eu não achei nenhuma versão melhor em português, mas é um poema escrito por um cara chamado Albert Einstein, que você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida. E Albert Einstein escreveu esse poema para um outro cara, que talvez você não tenha ouvido falar ainda, que é Baruch de Spinoza. Einstein, que ele mesmo se dizia um crente no Deus de Spinoza. E aqui é importante você considerar isso, porque tem alguns cristãos que dizem porque Einstein, no fim da vida, ele mesmo disse também que acreditava em Deus, então isso é uma prova de que o Deus cristão é o Deus verdadeiro, porque até mesmo o maior dos cientistas reconheceu isso. E é importante você então entender que o Deus que Einstein disse que acreditava não era o Deus cristão, é o Deus de Spinoza, que você vai ver que a coisa é um pouco diferente. Segundo as próprias palavras de Einstein, acredito no Deus de Spinoza, um Deus que se manifesta na harmonia de tudo o que existe, e não num Deus que se preocupa com o destino e as ações dos homens. Mas quem afinal foi Spinoza? Spinoza foi um filósofo de origem portuguesa, mas que nasceu na Holanda em 1632. E é bom que você tenha em mente essa data, porque a gente está falando de uma pessoa do século XVII, dos anos 1600. E você vai ouvir algumas coisas que Spinoza propõe, algumas coisas que ele fala, algumas coisas que são até hoje extremamente provocativas, até difíceis de entender, difíceis de aceitar, e parece tão ainda distante de como a gente pensa o mundo. Ele já falava isso lá em 1600 e alguma coisa. E essas ideias, as coisas que Spinoza dizia, lhe custaram caro. Lhe custou um alto preço dizer as coisas que ele dizia, acreditar nas coisas que ele acreditava e manter as posições que ele mantinha. Um desses custos altos que ele teve foi que Spinoza foi excomungado da comunidade judaica de Amsterdã. Ele, que era de origem judia, por ser visto como um herege, né, um ateu, alguém que de alguma forma ofendia as crenças judaicas, ele foi excomungado. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho da carta de excomunhão escrita pela comunidade judaica de Amsterdã, para você ver o teor do negócio. Com a sentença dos anjos,
com o dito dos santos, com o consentimento do Deus bendito e o consentimento de todos este Kahal Kadosh. Diante do santo serafim, estes com 613 parceiros que estão inscritos neles, nós excomunhamos, apartamos, amaldiçoamos e praguejamos a Baruch de Espinosa, como o Herém que excomunhou Josué a Jericó, com a maldição que maldisse Elias aos moços e com todas as maldições que estão escritas na lei, maldito seja de dia e maldito seja de noite, maldito seja em seu deitar e maldito seja em seu levantar, maldito ele em seu sair e maldito ele em seu entrar. Não queira Adonai perdoar a ele, que então semeie o furor de Adonai e seu zelo neste homem e caia nele todas as maldições escritas no livro desta lei. E vós, os apegados com Adonai, vosso Deus, sejais atento todos vós hoje, advertindo que ninguém lhe pode falar oralmente, nem por escrito, nem lhe fazer nenhum favor, nem estar com ele debaixo do mesmo teto, nem junto com ele a menos de 4 côvados, 3 palmos, nem ler papel algum feito ou escrito por ele. Você acha pouca coisa isso? Você acha que hoje em dia, se você fosse excomungado da Igreja Católica, isso de repente não ia mudar tanto a sua vida? Mas nesse período das coisas, Spinoza teve que pagar o preço de ter uma velhice no isolamento, em pobreza, porque as pessoas pararam de falar com ele, porque não podiam chegar perto dele. Não podiam estar debaixo do mesmo teto, não podiam estar a 3 palmos de distância dele, não podiam ler o que ele escrevia, ouvir o que ele falava. Mas o que Spinoza disse que foi tão ofensivo para os judeus, tão ofensivo para tanta gente, quem afinal é o Deus de Spinoza? Olha, quando você pensa em Deus, a primeira coisa é que a gente está, de modo geral, falando de um ser, de uma entidade que é infinita. Deus está em todo lugar. Você não pode fugir de Deus. Se você for a montanha mais alta, a caverna mais profunda, as profundezas do mar, se você se esconder debaixo das cobertas da sua casa para se masturbar, acreditando que ali Deus não vai ver você, é impossível, porque Deus está em todos os lugares. Deus está ali vendo você se masturbar. Deus é infinito. Deus está em todo lugar, Ele ocupa todos os lugares. Não há lugar onde Deus não esteja, justamente pela sua infinitude. Mas isso levanta uma pergunta. Ô Galego, vem cá um pouquinho. Vem cá. Esse aqui é o Galego. Ó o Galego, olha lá. Esse aqui é o Galego. O Galego é o mais comportado dos animais que a gente tem aqui em casa. Ele protege aqui, quando chega gente, ele já sai na calçada, ele fica latindo, quer saber quem é. Quando ele chega em casa, ele fica, parece que presta continência para dizer que estava cuidando da casa, né, Galego? Galego é um fofo. Galego é Deus? Deus é Galego? Esse Galego aqui, ó. Galego é Deus? Deus está dentro de Galego? Ocupando todos os espaços de Galego? Eu, Isaac Varzim, eu sou Deus? Deus é Isaac? Deus está dentro de mim, ocupando todos os espaços do meu corpo? Talvez você diga que não, né? Porque já aprende, inclusive, que a gente é separado de Deus, que a gente tá distanciado de Deus por causa do nosso pecado, que não é possível que a gente tenha uma relação total com Deus, porque Deus é a perfeição e a gente é manchado pelo pecado. Então, Deus e o homem não conseguem se encontrar diretamente. Inclusive Jesus veio para fazer esse meio de campo, né, entre Deus e o homem. Agora, se Deus não está dentro de Galego, se Galego não é Deus, então Deus não é infinito. Porque se Deus não pode estar dentro de Galego, ocupando todos os mínimos espaços de Galego,
Então existe um lapso, né? Existe um buraquinho aí onde Deus não entra. Se eu não sou Deus, se cada movimento do meu corpo não está repleto de Deus, então Deus não é infinito. Ou Deus é infinito e Deus é o galego, ou Deus não é o galego não é Deus, e também Deus então não pode ser infinito. Como é que fica? Sabe que essa pergunta ela atormentou Spinoza pela vida inteira dele, né? É uma pergunta que talvez, se ele pudesse ter escolhido, ele optaria por não ter feito pela primeira vez essa pergunta na cabeça dele, se ele soubesse que isso ia atormentar ele por tanto tempo e ao longo de toda a sua vida. E é aqui que Spinoza vai nos apresentar o conceito de substância. Substância para Spinoza é tudo aquilo que pode se explicar por ele mesmo. Tudo aquilo que se explica pela sua própria existência, pelo simples fato de ser. Aquilo que, em sendo, é possível entender do que se trata. Por exemplo, um iPhone. Você consegue entender um iPhone por ele mesmo? É impossível. Um iPhone é um equipamento feito de diversas partes, cada uma que serve para alguma coisa, feita em lugares diferentes. O iPhone ele executa diferentes aplicativos que têm diferentes funções, que se conectam com servidores e pessoas de diversos lugares. É impossível você entender um iPhone sem considerar todas essas coisas que estão ao redor do iPhone. Você consegue entender uma bicicleta por ela mesma? Não é possível você entender uma bicicleta sem entender as partes que ela tem, que compõem a bicicleta, ou pelo menos para que serve uma bicicleta, né? Para uma pessoa pedalar de uma rua até a outra. Mas o que é uma pessoa? O que é pedalar? O que é uma rua? A bicicleta não tem como se explicar por ela mesma. Você não consegue se explicar por você mesmo. Afinal, quem é você? Você é o fruto de uma relação sexual do seu pai e da sua mãe? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? De onde eles vieram? Você é um médico? Por que você é um médico? Porque você fez medicina? Mas o que é a medicina? Mas será que existe alguma coisa no mundo que seja possível de se explicar por ela mesma? Alguma coisa que é pelo simples ser, que pelo simples existir, você consiga entender do que se trata? Isso é o que Spinoza vai chamar de substância. E essa causa última é Deus. Ou, se você preferir, a natureza. Que para Spinoza são como que sinônimos. Se você pegar o galego, se você pegar um iPhone, se você pegar uma bicicleta, se você pegar você mesmo e tentar puxar o fio das causas que fizeram você ser quem você é. Então tem o seu pai tinha também a mãe dele, que nasceu não sei aonde, que você vai puxando para trás, você vai chegar em algum lugar que é a causa final de todas essas coisas, que é Deus, que é a natureza, que é E não é como se Deus fosse a causa de todas as coisas, porque ele, como o gerador do efeito que causa as coisas. Não, mas ele é a causa no sentido de causar. O causador de todas as coisas. O que oferece condições materiais para que as coisas existam. Deus então é o tudo, Deus é o todo, Deus é tudo que você vê ao seu redor, mas não no sentido unitário. Não é como você dizer, não, Deus está nas árvores, Deus está no sorriso de uma criança, Deus está nas nuvens, Deus está no sol. Não é em cada coisa separadamente. Deus é tudo porque ele é o todo, essa grande massa da existência. Tudo que você vê ao seu redor é Deus. A natureza. E a natureza, você não pensa que a gente está falando de um pôr do sol na praia, com a brisa tocando o seu rosto, pássaros voando e cantando. Porque tem muita gente hoje que acha que natureza significa o contrário da cidade grande, né? Vou morar no campo para ter mais contato com a natureza, ou eu vou usar determinada droga para poder conversar com as árvores e me conectar à natureza. Não, a natureza é tudo. A natureza é a árvore, mas é a cidade, é o planeta, é o buraco negro, é a galáxia. E sendo assim, se Deus é o todo, se Deus é essa grande massa da existência, aqui a coisa começa a ficar interessante, porque Deus, então, não pode estar de fora. Se Deus é o todo, ele só pode estar de dentro. Quando você, como a gente falou antes, estava lá escondido debaixo da sua coberta,
se masturbando. Deus não podia estar de fora olhando para você e julgando a sua atitude para dizer se ela é certa ou errada. Porque Deus não está de fora. Porque Deus está dentro. Porque Deus é a sua masturbação. Porque Deus é o movimento repetitivo que te leva ao gozo. Deus é o gozo. Deus é o esperma. Se você tem uma relação sexual, anal, homossexual, com 10 parceiros ao mesmo tempo, e tudo que a igreja pode te condenar por você fazer, saiba que Deus não tem como olhar de fora para você para julgar a sua atitude, porque Deus é a sua atitude, Deus é a suruba, Deus é o suor, Deus são os corpos se encontrando. Deus é a criança nascendo, mas Deus também é a morte. Deus é o casal que se ama, mas é o tsunami que devasta um país inteiro. Se para os cristãos Deus está no meio de nós, para Spinoza, Deus é nós. Só que diferente do pensamento grego, que tinha essa perspectiva de que o cosmos era um grande equilíbrio, uma grande engrenagem que funcionava perfeitamente e que você deveria, então, entrar em contato com esse todo cósmico para ali encontrar o real objetivo da sua vida, ali encontrar a felicidade, ali encontrar uma forma de fazer parte desse grande todo das coisas. Para Spinoza não é por aí. Porque a ideia de que existe um equilíbrio perfeito, que existe uma resposta certa, que existe uma verdade absoluta na natureza ou no cosmos, ela é uma ideia ridícula. Você pensa que está já em 1600 e tanto aí, que as pessoas sabiam que a Terra não era o centro do universo, e que o homem não era a criatura preferidinha de Deus, e que a gente era resultado de um processo adaptativo, da mesma forma que qualquer outro animal que você vai encontrar aí pela rua. Para Spinoza não tem o bem e o mal, as coisas só são o que são. O mundo é o que é, e você, o que você chama de bem, de mal, de alegria, de tristeza, nada mais são do que variações de potência da sua energia de vida. Porque você sai pela rua aí e você vai ter encontros, você vai ser afetado por coisas. Tem encontros na sua vida, tem afetos, coisas que vão te afetar e que vão aumentar a sua potência de vida, e você vai chamar isso de alegria. Tem encontros, tem afetos que vão diminuir a sua potência de vida e você vai chamar isso de tristeza. E às vezes quando você encontrar alguma coisa que aumente a sua potência de vida, um encontro que te deixe mais feliz, mais alegre, que aumente a sua potência e você saiba dar o nome, saiba localizar a fonte desse aumento de potência, você vai chamar isso de amor. E você vai ter que casar com aquela pessoa para que de repente passe o resto da vida tendo essa injeção de potência. Coisa que nem sempre dá certo porque você muda o tempo inteiro. O que ontem aumentava a sua potência, pode ser que amanhã não aumente a sua potência. E tem pessoas que se alegram e aumentam a sua potência de vida por coisas absurdas, coisas que você pode considerar condenáveis, mas que simplesmente para elas isso aumenta nelas a felicidade. Portanto, não há uma felicidade definitiva, não há um ponto comum e universal em todas as pessoas sobre o que é o bem e o mal. Para Spinoza, as coisas simplesmente são o que são, o mundo é o que é. Ou você realmente acha que existe algum julgamento moral na queda de um raio, quando o raio cai em cima de uma árvore e destrói aquela árvore? Quando um leão mata um veado e come todas as suas partes para depois os outros animais virem comer também os restos que sobraram? Quando passa um furacão por uma cidade? Existe juízo moral nisso? Existe bem ou mal na natureza? Por que você se acha tão especial de achar que você é tão separado assim do resto de Deus? Mas então por que chamar isso de Deus? Isso é um negócio que não tem nada a ver com o que chamam por aí de Deus, do que as pessoas estão acostumadas a imaginar como Deus. E é aqui que você se engana. Porque se você for parar para pensar, o Deus de Spinoza tem muito mais a ver com o que os próprios cristãos imaginam de ser um Deus do que o Deus deles. Porque afinal, o Deus da Bíblia não é onipresente. O Deus de Spinoza também, ele está presente em absolutamente todos os lugares. Todos, dentro do galego, inclusive. O Deus da Bíblia não é onipotente. O Deus de Spinoza também, ele tem toda a potência. Toda a potência que há é Deus. O Deus da Bíblia não é onisciente.
o Deus de Spinoza, então, ele sim, ele tem toda a ciência, ele tem todo o conhecimento, tudo que existe, não só ele sabe, como ele é esse conhecimento. Mas se todas as coisas são Deus, e Deus é infinito, como é que pode que eu olho para o meu redor e vejo as coisas morrendo, eu vejo gente morrendo, eu vejo árvores morrendo, eu vejo pássaros morrendo, eu vejo animais morrendo, tudo morre. Como então pode ser que Deus é infinito? Quem morre são as partes, não o todo. Deus não morre, quem morre são as partes que compõem o todo e que simplesmente se reorganizam em outras construções de matéria. Você, quando células suas morrem, você nem fica sabendo. Morre célula, tem célula nova, e você continua aí, vivão. Você não morre. O todo não morre. Quem morre são as partes. Morrem porque elas se encontram. Porque elas se afetam umas às outras. E vão trocando, e vão mudando de forma. Até mesmo o mais cético, o cara mais ateu, o mais que não acredita em nada. Quando você se depara com a magnitude da natureza, do todo, surge a pergunta: que porra que é essa aqui, sabe? Pode ser que você não tenha nenhuma das respostas que te oferecem, que já te ofereceram até hoje, elas sejam convincentes. E você não vai querer acreditar numa resposta que não seja convincente para uma pergunta tão séria como essa, né? Agora, a pergunta existe, né? E talvez seja interessante a gente pensar que a gente faz parte de um todo, dessa grande massa de vida. Até porque se você começa a pensar desse jeito, você percebe que não faria sentido um pé brigar com outro pé. Porque se um pé destrói o outro pé, ele está sendo um idiota. Ele está destruindo a si mesmo. Se uma mão briga com outra mão, se um olho briga com outro olho, se uma parte do corpo quer destruir a outra parte do próprio corpo, exatamente como a sociedade funciona hoje, né? Em sistema de exploração de uns, vivendo na base da opressão de outros. Aí fica, de repente, um bom ensinamento sobre o Deus de Spinoza, que Einstein tanto gostava. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.